Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Que imenso prazer é tê-los aqui mais um dia. Lembrando que toda quinta-feira às 21 horas nós temos aqui este programa, aqui, esse encontro marcado. Eu quero você aqui junto comigo, tá bom? Não me deixa aqui sozinho, tá bom? Só eu convidado. Eu quero você também para assistir isso aqui. Então vem com a gente toda quinta-feira, beleza? E se prepara porque hoje o programa tá sensacional. Eu quero você aqui junto comigo e o convidado já tá aqui. Vem comigo porque o nosso convidado de hoje tem uma trajetória construída com dedicação, serviço e amor à música. Desde cedo descobriu o seu chamado na igreja, desenvolvendo-se como compositor, instrumentista e ministro de adoração. Com mais de 30 anos de ministério, ele serviu a igreja local, acompanhou artistas e formou gerações através da música. Hoje, além de artista, ele é professor, produtor musical e líder de ministério, servindo ao corpo de Cristo com muita excelência. Vamos receber com muito carinho. Rômulo Rizzo, vem pra cá! E aí? Fala, Rômulo! Tudo bem, cara? Tudo muito bem. prazer. Prazer é todo Bom meu. recebê-lo aqui. Fica à vontade. Amém. Muito obrigado. Fica à vontade. Temos um conhecido em comum, hein? Pois é. Nosso querido amigo Júnior Silva. Grande Júnior Silva. Um abraço, Júnior. Volte aqui novamente. Amém. Gente boa dessa, né? Ele é demais. Ele falou, ó, tem um cara bom aqui, vou mandar pra vocês. Falei, manda então, manda. Ele é meu amigo, ele é suspeito de falar. Então é por isso, né? Vocês se conhecem há muito tempo? Então, na a gente igreja? se conhece há uns 5, 6 anos. Bastante né? tempo. Bastante Já tempo. bastante tempo. Cara super talentoso. Grande abraço, Júnior Silva. Aí foi você que ensinou ele, né? Cantar. Ô, Rômulo, você é aqui do Rio mesmo? Sou aqui do Rio. Carioca? Cariocão. Gosta de praia? Demais. Então só eu mesmo, que sou um dos poucos carioca que não curte areia. Ô, meu Deus, não. tem ninguém que concorda aqui comigo. O calor só é ruim quando você não tá na praia, né? O calor Isso é verdade. Não, e você é uma pessoa, você é um músico, fica muito em estúdio. Dá pra fugir pra ir pra praia de vez em quando? Final de semana, às vezes, a parte da manhã, a gente geralmente tá de folga e consegue curtir uma praia. Isso é bom, isso é bom. Aí vai sozinho, vai com a família? Com a família, né? Bom, né? Criançada gosta muito. Que legal. Bate uma hora, né? A gente quer vir embora e não, É a vamos criança ficar. elas que deixam os pais lá, né? Com certeza. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, Lavínia e Giovanni. Que legal. Não são mais tão criancinhas, não. Lavínia tá com 15 anos, Giovanni faz 13 agora, no final de fevereiro. Que legal. Mas ainda curtem uma praia pra valer. Que legal, que legal. Vão encomendar mais um ou pararam nos dois? Não, fechamos a fábrica. Já fechou a fábrica? Tá certo. Em breve eu que tenho que abrir a fábrica. Tô sem nenhum filho ainda, ó. Já tô quase 40. Logo, amor, logo. Aproveita. Ô, Rômulo, como foi seu primeiro contato com a música? Você já vem de berço cristão? Você já conhecia o meio musical cristão? Como é que foi com você? A minha mãe, né, que foi a primeira na família que aceitou Jesus, né? Ela foi para a igreja, eu tinha 2 anos. Então, assim, não necessariamente nascido no berço evangélico, como a gente diz, mas eu não lembro da minha vida fora da igreja. Então, todas as minhas lembranças, né, sobretudo as musicais, são dentro da igreja. Né? A igreja foi o lugar onde me proporcionou, né, o contato com a música, as referências, as influências, vieram todas na igreja ali e já isso... com 8, 9 anos, eu já tocava na igreja. Você tocava qual instrumento? Guitarra. Eita, um dos melhores, né? Sou suspeito, tá? Eu arranho um pouquinho, então sou suspeito, porque eu tenho uma paixão por instrumento de corda, né? Eu não sei porque uma percussão nunca fui muito afim, não. Mas tu sabe tocar bateria? Toco. Nunca gostei muito, não, mas eu gosto de ouvir. Quem toca bem é legal. Um instrumento bem tocado é sempre bom com de se ouvir. certeza. Não, e também acho que eu acho que essa questão de arte é o que mais chama atenção quando a gente fala na questão da juventude, na igreja. Porque eu também, quando era novo, estava no grupo jovem, poxa, tocar. Aí eu aprendi instrumento para poder... Aí depois virou um ministério. Né? E isso também te chamou a atenção, assim, para você... Eu era muito criança, né? Então, para mim, aquilo ainda era meio que uma coisa meio divertida. Sim. Negócio legal, vamos fazer. Legal de fazer. Mas a gente vai crescendo, vai se tornando adolescente, jovem dentro da igreja, e é uma demanda grande que a gente tem na igreja, né? Da música, né? Muita igreja que a gente não tem um músico ali, precisa de gente para abrir o culto. É uma ferramenta, né, da nossa cultura, né, de culto cristão, ter a música como um elemento ali presente. Então, sempre acabei me desenvolvendo e entendendo que aquilo ali era muito mais do que uma diversão, muito mais do que um passatempo, né? Era uma coisa que eu comecei a enxergar depois de um tempo que Deus estava me chamando para um propósito com aquilo ali.
né? Eu acredito assim que a música é um dom que Deus nos dá e Deus sempre tem propósito naquilo que Ele coloca na nossa vida, né? E aí a gente vai crescendo, né? Você vai mergulhando naquele universo, vai crescendo, estudando, conhecendo mais. E você, com 13 anos, você já escrevia suas canções? Você tocava teclado também? Como é que foi esse processo? Porque com 13 anos eu estava na igreja também, estava aprendendo a tocar, só que estava jogando bola, não conseguia escrever uma letra não tinha, né? É engraçado que essa música específica, assim, que eu lembro da composição com 13 anos, eu já tocava um instrumento na igreja, né? Já tinha aquela... Facilidade, né? Facilidade de lidar com a música. Sim. Compus essa canção e mostrei para o meu pai. E o meu pai fez muitas críticas àquilo ali. Porque ele viu que o que eu tinha escrito ali não estava muito coerente. Não estava tipo cristocêntrico. Teologicamente e tal. Meu pai estudava teologia. Sim. Então, ele fez muitas críticas. Aquilo me deixou assim um pouco frustrado. Mas logo eu entendi que aquilo ali era uma correção que ia me fazer bem, né? Que ia me fazer ajustar esses ponteiros, assim, e aí depois caminhou e fui compondo outras canções, a gente vai pegando o jeito com a coisa, né? Sim. E aí a segunda sai um pouquinho melhor que a primeira, sim, e a terceira um pouquinho melhor que as outras duas, e assim vai, né? É que às vezes a gente começa, às vezes não tem a técnica e também a parte importante, que é a parte teológica, você, sim, já teve ali alguém para te dar esse direcionamento, né? É verdade. Tem alguma que você lembra com carinho? Alguma que Deus te deu e tem alguma história marcante, alguma história especial, alguma que você escreveu? Sim. Ainda na juventude, assim, eu escrevi uma canção e a gente era de uma igreja, eu e a minha esposa, a gente nem era casado ainda, nós não éramos casados. E eu compus uma canção que era meio que uma canção para substituir uma música que a gente cantava muito na igreja, que é aquela música, Recebi um novo coração do Pai. Isso, é clássica. Só que era assim, todo culto de ceia cantava essa música, era a mesma música. Então, um dia eu acordei, assim, não lembro exatamente qual foi a data, não, mas eu acordei e falei assim, eu vou compor uma canção que fala de comunhão, de amor entre os irmãos, que dê para cantar nesse momento de celebração, de ceia, enfim, né? E aí eu compus essa canção e, assim, eu passei, por onde eu passo, eu canto essa canção, e não são muitos lugares, não, mas onde eu passo e canto, a igreja adota essa música. É mesmo? Caramba. O refrão dela é assim, ó. Em amor que Deus me une a você, para formarmos um só corpo, um só coração, liberando sempre que preciso o perdão. Viveremos para sempre nessa comunhão. Pô, bonita, então, uma canção... Bonita. Inclusive, a gente já adotou aqui. Agora vamos cantar em todas as igrejas da graça. Agora vamos pegar a letra completa, né? Que essa canção, comunhão, quero que tem que te levar a fazer. Essa é. Pô, bonita, hein? Bonita. Aí, como é que foi? Você levou, o pastor aceitou de primeira? Não, passou no crivo? De primeira. A gente cantou a canção e a igreja, assim, depois de algumas repetições, a igreja estava cantando junto, né? E aí, em outras igrejas que a gente era convidado para estar ministrando, cantávamos a canção e a igreja... Porque é uma necessidade, inclusive ainda hoje, da igreja, de canções que falem sobre a comunhão, né? Sobre a união do corpo de Cristo. A gente vive um momento, assim, de muito individualismo. Muita polaridade, né? E a gente precisa entender que a coletividade é importante no reino. Jesus nos fez igreja na coletividade e não na individualidade. Né? E a gente não pode também deixar que essas coisas entrem na igreja, né? Porque às vezes aqui fora você tem uma opinião relacionada a um assunto, relacionada à política, vamos dizer assim, ou algum outro assunto, e essa dualidade ela entra dentro da igreja e você acaba, né, sem perceber ali, parando de falar com o outro por causa de divisões que não deveriam estar ali. Né? Então acho que essa questão de comunhão ela é imprescindível e Deus ele preza por isso. É verdade. E depois desse momento que a igreja toda adotou ali a canção, vocês mudaram ali botaram uma nova música no repertório. Tinha alternativa agora, alternativa. E Deus foi te usando, né, nessa parte também, não só escrevendo, mas também ministrando. E
teve algum momento que você falou, não, já sei que isso aqui é meu chamado, mas eu preciso fazer com que isso aqui também seja meu trabalho, me profissionalizando? Você chegou a estudar? Sim. Como é que foi? Exatamente. Esse início de vida musical foi aquele processo autodidata, né? Sim. Que a maioria dos músicos tem na igreja. Ouvido, Você começa, né? A tocar no exatamente. Nessa fase da infância, eu era da Assembleia de Deus, né? Sim. E aquele... Daquela que usava guitarra ou não podia guitarra? Nessa época eu podia guitarra, mas não podia distorção, não. Não podia usar não podia o pedal, botar o drive, over? Nada, meu Deus. tinha que tocar no clean. No blank, desse jeito. Desse jeito. Rapaz. E acontece que, para se desenvolver, você vai fazendo a coisa, tipo, ouvindo, desenvolvendo o ouvido, entendendo a mudança dos acordes ali dentro de uma música, mas teve um determinado momento em que quando eu compreendi isso, quando eu compreendi que era um chamado de Deus para a minha vida, e, assim, eu não sei explicar exatamente o que me dava tanta certeza, mas eu tinha uma certeza de que aquilo ali seria a minha vida, de que em algum momento, eu não sabia quando, em algum momento, eu viveria disso, né, como a gente diz. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar, né? Eu estudei, eu morava em São João de Meriti nessa época, né? E lá tinha uma escola de música, assim, com músicos bem conceituados na cidade, na região, e comecei a aprender ali teoria musical. Depois fui para a Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola tradicional aqui no Rio de Janeiro. E depois disso, hoje, por exemplo, eu estou licenciando em música pela FRJ. Legal, e trabalhando com música já, só com música há quase 20 anos. Que maneiro. É como instrumentista, produtor musical também? Também, Atua nessas áreas? A minha principal atividade na música hoje é no ensino da música, como professor. Assim, a maioria o tempo do meu dia é tomado com aulas de música, né? Eu dou aulas particulares, na casa dos alunos. Bacana. Então, isso acaba ocupando meu tempo. Mas eu entendo, né, essa questão do ministério acabou se desenvolvendo porque eu me lancei para isso e você começa a pensar nisso, começa a entender e buscar referências, e buscar se aprofundar, enfim. E graças a Deus que hoje a gente tem muitas referências no meio da música, não só na questão dos cantores, mas muitos músicos, né, instrumentistas de bandas, de cristãs. A gente tem um conceito muito grande hoje, né? Porque há uns anos atrás existia esse preconceito, né? Músico de igreja, né? Mas hoje, graças a Deus, temos pessoas aí muito boas no que fazem, né? E teve um momento, Rômulo, na sua vida que você começou a acompanhar nomes conhecidos, né, da música gospel cristã. Você chegou a trabalhar com Anderson Freire, Geraldo Guimarães. Pô, já entrevistei o Geraldo Guimarães há muitos anos aqui, cara, muitos anos. Entrevistei ele uma vez num programa que eu tinha aqui, gente boa beça. E como é que foi esse início, esse convite? Como é que foi trabalhar com essa galera? Porque músico conhece também, muita gente, você vai... Então, você falou de uma coisa, né? Os contatos que a gente faz na música acabam abrindo portas, né, pra gente. Eu conheci... um grande amigo hoje, a gente, né, tem uma relação muito bacana hoje ainda, que é o Adilson Freire. Ele é o irmão do Anderson Freire. Caramba. E ele era o líder da banda Gion, né, que foi a banda que revelou essa galera aí pro cenário gospel musical. E o Adilson, ele foi morar próximo da igreja que eu era na época, Igreja Batista, segunda Igreja Batista em Coelho da Rocha, lá em São João de Meriti. E o Adilson conheceu a igreja, ficou membro da igreja e, obviamente, ele, como músico, começou a se conectar com a galera, né, que era da música. E aí me fez um convite para tocar com a banda Gion, né? A banda Gion tinha uma formação oficial, mas eles eram do Espírito Santo, né? São do Espírito Santo, e tinham muitas agendas no Rio, nem sempre eles conseguiam que todos os músicos viessem. Como é que fazia os ensaios, hein? Pois é. Eu tô pensando na logística. Aí comecei a tocar com a banda Gion, né? E acompanhá-los nas agendas. Tocava o quê? Teclado? Teclado, né? Depois de um certo tempo, o teclado se tornou, assim, o meu instrumento principal, assim. Eu sou um tecladista hoje, né? Toco outros instrumentos, toco violão, mas o meu instrumento de ofício, digamos assim, é o teclado.
e comecei a acompanhar a banda Gion. Aí, nessa época, o Anderson saiu da banda Gion, começou a carreira solo. E aí foi meio que um link feito ali, né? Poxa, ó, eu tenho agendas aqui e fui, né, em algumas agendas. Na verdade, toda essa galera, Geraldo Guimarães, Gislane Milena, são todas pessoas, né, do mesmo contato ali e que foram abrindo portas, e eu tive essa experiência de estar com eles aí na estrada. Bacana. Anderson Freire, queremos você aqui, ó. O Romulo vai te trazer, tá? Pô, que legal. E você lembra, acho que você deve ter vivido bastante experiências assim novas, né? E diferentes, né? Porque você tem a oportunidade de ir em agendas, tocar com esse pessoal. Lembra de alguma história de estrada que aconteceu? Olha, alguma coisa que você fala, rapaz, isso aqui aconteceu, a gente foi para a igreja, só que o instrumento não chegou, a gente chegou, mas estava chovendo, o pneu furou. Você lembra de alguma história assim marcante? Tem uma história muito interessante. Na verdade, essa história é até anterior a esse período com o Anderson, mas eu acompanhei também um cantor chamado... Só porque eu falei, eu esqueci o nome do cara. Não, Elias Gomes. Eu toquei com um cantor chamado Elias Gomes. E nós fomos cantar numa igreja em Niterói. E nessa logística de aluga van para levar um instrumento, pega um instrumento, passa na casa de fulano, a notícia que chegou para mim, ó, fica tranquilo que lá tem um super teclado, tecladaço, entendeu? E como a gente tinha a dinâmica ali, tocar piano, pede alguma coisa mais básica, às vezes realmente não vale a pena a logística de você pegar um instrumento grande, caro, e enfim. Bom, para nossa surpresa, chegamos lá na igreja, era um órgão de tubos. Que isso, cara. PIB de Niterói tem um órgão de tubos lá. Como é que toca isso? Exatamente. Naquele momento, então, hoje eu tenho uma noção ali de como funcionam os pedais, como funcionam os drawbars, mas na época eu não fazia ideia do que era um órgão de tubo. Era bem diferente. Só sabia que tinha um teclado ali, que as notas correspondem, mas como fazer tocar eu não fazia ideia. E chegou lá, a pessoa que tinha convidado teve que dar um jeito lá de conseguir um teclado para a gente tocar lá com a banda. E essa história é interessante, assim, a rapaziada sempre tem umas piadinhas para soltar, né, quando lembram dessas histórias, assim. Cara, acho que músico passa por cada uma, né? E esse negócio de... eu aprendi... Eu toquei em poucas igrejas, assim, mas eu aprendi quando você vai para outra igreja, se você não for levar o teu instrumento porque é grande, você tem que perguntar o que tem lá. Qual é a marca? Manda foto. Agora dá para fazer isso, né? É verdade. Manda na foto época não dava, qual é a marca? Tá tudo aí? Na época que não dava. Eu carrego sempre comigo. Eu tô com o meu carro aqui, meu violão, teclado, tem pedestal, tem o que você... Porque às vezes você vai chegar num lugar, não tem, aí. Vai ficar na mão, né? Tá doido. Ô, Rômulo, 2007 a 2014 você atuou também como ministro de artes em tempo integral. Isso. Como é que foi esse período e essas artes estavam ligadas mesmo só à música ou também teatro, essas outras danças? Como é que a título de coordenação era um pouco mais amplo do que a música, né? Teatro, dança e outras áreas artísticas da igreja passavam pela minha coordenação. Mas a minha atuação, né, de uma forma mais direta era com a música, né? Sempre foi com a música. E aí eu dirigia, né, junto com outros ministros, o momento de adoração, de louvor da igreja, né? E tinha esse outro momento. E foi um tempo de muito aprendizado, porque eu estava com um trabalho meu, assim, pronto para ser lançado, talvez não tão pronto, mas, assim, em desenvolvimento. E eu dei uma estacionada nisso, né? Porque eu recebi esse convite e entendi que era uma experiência importante, né? Você tá ali... E a verdade foi o meu primeiro momento de viver só da música. Porque até então eu tinha o meu trabalho secular, né? E vivia paralelamente ali o trabalho com a música, acompanhando o artista, tocando em algum lugar. Não dava aula nessa época. E aí, esse trabalho na igreja me permitiu, assim, deixar o trabalho secular e entender, opa, chegou o meu momento de ingressar, de viver da música, de viver mais do que só da música, né? De viver no reino. Sim. Porque isso era uma coisa que me atraía demais. Eu queria viver da música,
Mas, assim, apesar de não ter nenhum tipo de reserva quanto a isso, mas eu sentia no meu coração, assim, a minha música é para o reino. Sim. É algo meu, individual, né? E foi o que aconteceu nesse período, né? Foram, sei lá, quase 8 anos aí, vivendo ali no contexto da igreja local, lidando com as pessoas, com os pastores, enfim. E foi um momento de desenvolvimento muito, muito precioso para mim. Aprendi muito nesses 8 anos, assim, lições muito, muito importantes. Legal, acho que para quem tem essa oportunidade de poder viver fazendo aquilo que, não só o que gosta, mas o que gosta, que sabe, que tem, né, o chamado ali. Sim. É muito bom que você direciona toda a sua energia para aquilo, né? Porque você verdade. dividido fica Sim. complicado, né? Vai Acho que bom. comprometer de alguma forma, né? Sim, sim. Você até citou, você disse que teve um hiato aí, acho que 2014, se eu não me engano, né? Isso. O que aconteceu para você dar essa pausa? Compartilha aqui com a gente. Então, eu acho que como todo mundo, né? Eu gostaria que a minha história fosse feita só de vitórias, né? Acho, todos nós, né? Mas, infelizmente, não é possível, né? E a gente vê, né, na própria palavra de Deus, que a história dos grandes personagens da Bíblia, elas são feitas de momentos em que, né, eles vacilam e eles têm esse momento de pausa, muitas vezes de reflexão. Mas a gente, pela própria palavra, a gente entende que Deus é poderoso para restaurar, né? Em 2014, eu passei por um momento muito complicado na minha vida. Naquela época, eu não tinha muita noção de que eu estava numa depressão muito profunda. Mesmo? O trabalho com o ministério e outras coisas que permeiam a vida ali e que às vezes a gente não se dá conta, a gente vai meio que se afundando em algumas coisas na área psicológica, sentimental, e para mim, né, isso me levou a uma depressão assim muito, muito séria, muito séria. Eu não sabia o que era. Sentia, mas não... Eu não tinha muita noção do que era, não, né? Mas assim, você começa a ficar meio desanimado, prostrado, e assim, há uma luta muito grande na nossa mente, porque quando você olha para os motivos, você não encontra motivo para estar daquele jeito. Sim. Você olha assim e fala, poxa, eu tenho uma família legal, aqui está estruturado, aqui está... Minha vida ministerial está estruturada. Os sonhos que eu tenho, que eu não estou realizando, eu posso realizar, posso construir. Mas, de repente, você começa a perceber que a sua vida passa a não andar mais, não anda mais. E o problema, e sobretudo para nós homens, é que às vezes a gente abre pouco o coração, né? Sim, de mais duro, né? A gente não conversa muito, exatamente. Né? Não fala como é que tá sentindo. Você guarda aquilo ali e acha, não, eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver. Só que o tempo vai passando e aquilo só vai te afundando mais, te afundando mais, te afundando mais. E assim, eu percebi que quando, não só na minha história, né, nas histórias que eu acompanhei de outras pessoas, quando você está num quadro de depressão profunda, muitas mãos se estendem para te socorrer, né? A mão de Deus se estende para te socorrer. E isso vem através das amizades que você tem no reino de Deus, das pessoas que te cercam, da sua família, das pessoas que te dão aquela cobertura espiritual ali na sua igreja, enfim. O suicídio é uma mão que se estende. Muitas pessoas, infelizmente, elas optam por, não tem jeito mais, eu vou acabar com a minha vida. O pecado é uma mão que se estende. Enfim, tem muitas outras mãos que se estendem. Eu escolhi a mão do pecado. Eu imaginei, e equivocadamente, uma fuga, que né? naquele momento ali o que ia me tirar daquele era me entregar para aquilo que eu queria fazer. Bom, é meio óbvio, né? A gente acaba entrando numa ilusão e, graças a Deus para a minha vida, essa ilusão durou muito pouco. Deus me trouxe, né, de volta para respirar. Só que nesse processo, a família é afetada, o ministério é afetado e tal. Na minha cabeça, tinha acabado. Eu falei, não, agora acabou, vou seguir minha carreira musical, mas fora da igreja. Sim, sem a parte ali do propósito, exatamente, isso aí. Vamos tocar como carreira, né? E Deus dá um talento, Ele não se arrepende disso, fica com a gente e a gente pode tocar. Só que, para minha surpresa, né, o que Deus, é o que eu falo, né? O propósito de Deus para se estabelecer na nossa vida, mesmo quando a gente foge dele, ele é real. A gente vê, por exemplo, na história de Jonas, que Deus deu um propósito para ele, para que ele fosse a Nínive pregar.
ele pega um barco e vai para Tarsis. Só que a vontade de Deus, ela é irresistível. E a gente sabe da história, Deus vai mandar aquela tempestade. No final das contas, onde estava Jonas? Foi para Nínive, pregou lá e se converteram todos. Tá entendendo? Então, assim, foram alguns anos até que eu entendesse que Deus estava novamente me chamando. E eu orava, ó, só para você ter ideia, eu orava e eu falava com Deus, Senhor, tira isso do meu coração. Sim. Porque eu achava que não ia mais acontecer, porque era uma coisa que ficou no passado. E foi muito tempo? Demorou esse processo? Demorou. Ó, só para você ter ideia, de 2014 até 2018 foi esse ato. A minha esposa, né, a Cíntia, eu lembro de uma situação que ela falou para mim assim, engraçado, tem muito tempo que eu não vejo você pegar o violão. Porque era uma coisa que eu trabalhava com a música, né, mas era uma coisa estritamente profissional. Né? Então não estava nem tendo composições, não estava... Não, esse foi um período de hiato mesmo. Estava no período interbíblico, né? Ele, sem a manifestação de Deus ali. Foi algo, assim, foi muito ruim, essa é a verdade. Porque, a despeito de eu estar conformado, eu não estava feliz com aquilo, né? Estava se acostumando ali, né? São duas coisas distintas. Mas, quando... em 2019, um pouco antes, eu entendi assim, eu falei, Deus foi falando, né, com as circunstâncias, com as pessoas que você começa a encontrar e começam a trazer ali uma mensagem da parte de Deus, né, para a sua vida, para a minha vida no caso. Eu comecei a entender que Deus estava me resgatando e que Ele não estava tirando aquilo do meu coração porque não era para tirar, que era algo que Ele ainda ia usar para glorificar o nome dEle, né? Como a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, né, o que seria de nós sem a graça de Deus, né? Verdade. E a partir de 2018 ali eu comecei a novamente organizar a minha vida ministerial. E aí em 2019 eu lancei, na verdade, a minha primeira música lançada. Sim. Foi em 2019. Isso, né? Você já tinha algumas já escritas, né? Já tinha algumas composições? Cantadas várias, na igreja, mas não tinham sido lançadas. E como é que foi esse lançamento? E qual a canção? Qual é o nome da canção? A primeira canção que eu lancei foi Seja Bem-vindo, Senhor, que foi uma canção que eu tinha composto já há algum tempo, mas que nesse processo de restauração, ela começou a fazer mais sentido para mim. Porque talvez tenha sido o momento em que eu a cantei com mais verdade. Entendi. Estava vivendo aquilo ali, né? Eu queria mesmo a presença de Deus, né? Então, assim, sem estar no palco, sem estar na igreja, eu comecei a ministrar mais essa canção na minha intimidade, no meu quarto, na minha casa. E essa música tem uma história muito, muito interessante, né? Você falou de história da música. Quer dar uma palhinha dela antes de se contar? Vamos nessa. O refrão dela é assim: vem, vem, seja bem-vindo, Senhor. Vem com poder e com glória enche este lugar. Teu povo clama em alta voz. Com teu Espírito vem sobre nós. Faz transbordar tua presença, ó Santo Deus. E... Pai, forte, hein? Assim, não tem microfone nenhum aqui, né? Não tem nenhuma caixa. Rapaz, sem... Aí quem sabe faz ao vivo. Eu já tinha cantado essa canção também na igreja, em algumas igrejas. Mas quando eu fui produzir essa canção, um grande amigo que eu tenho, o Josué Oliveira, na verdade ele foi o cara que me iniciou nessa área da produção musical. Ele tinha um estúdio e ele começou a gravar as músicas, mas num dado momento ele falou assim, cara, eu percebo que você tem jeito para fazer isso, então eu vou melhor do que fazer para você, vou te ensinar a fazer. E eu aprendi a produzir, né, com ele alguns anos antes. E ele ouviu essa música. Ele me dirigiu na gravação de voz, a música pronta. Ele me ouviu, ele me dirigiu e no final ele falou para mim assim, essa música não está pronta. Eita, acabou ela, finalizou e falou, ainda não está pronta. Imagina
você ter raiva de um amigo, cara. Foi o que eu senti naquela hora. Porque o processo não é tão fácil também, né? Você vai um dia no estúdio, aí bota a voz, aí faz a parte instrumental. Não, imagina uma música que você já canta há alguns anos e quando você vai gravar, o cara fala pra você que ela não está pronta, que ela ainda precisa de alguns elementos. Mas, para resumir a história, eu fiquei meio com raiva dele. Falei, pô, cara, isso é hora, você tá cortando meu barato. Enfim, mas eu entendi aquilo. Ele era um cara, assim, por quem eu tenho, né, uma grande estima, muito respeito. E eu pensei comigo, né, se ele falou isso é porque realmente está faltando. Fomos buscar... E aí eu completei, na verdade, com essa parte que eu cantei aqui. Teu povo clama. Que não tinha essa parte. Não tinha essa ponte na música. Ele falou, essa música sem ponte está incompleta, você precisa compor uma ponte. E aí demorou mais algumas semanas, talvez até mais de um mês, para compor essa ponte, me acostumar com ela na música, porque ela, para mim, era um corpo estranho. Né? Era um corpo estranho ali na música. Mas a verdade é que ele trouxe algo muito importante para a conclusão dessa música. Obrigado, Josué Oliveira, meu amigo. Que legal. E essa música já está disponível no YouTube, Instagram? Sim, redes sociais, plataformas digitais, né? Está disponível. Está no meu canal no YouTube também. Tem um videoclipe lá muito legal também, feito pelo meu amigo Wagner Garcia, produtor audiovisual, que fez um projeto lindo, com as pessoas cantando junto, e foi realmente assim uma experiência muito, muito, muito positiva. Que legal. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí o seu canal no YouTube, rede social, para a galera conferir lá. E a gente falou que você é professor, produtor, faz bastante... Tem alguma outra coisa que você faz que a gente não citou aqui? Como é que você consegue equilibrar nessas demais funções? Pai, marido, como é que você equilibra tudo aí na sua vida? A arte no Brasil, ela é um campo profissional onde quem está nessa área precisa meio que se virar, né? Sim. Porque às vezes a demanda é grande, os ganhos são baixos, então você precisa fazer muita coisa. E aí nessa de você conhece alguém que faz, e aí a pessoa, poxa, você não quer me ajudar com isso aqui, né? Você vai meio que colecionando experiências ao longo da caminhada e você vai, né, acumulando essas... a questão da produção musical, expertises, né? Quando eu trabalhei na igreja, havia uma demanda lá de produção de vídeo, né, de edição de vídeo. E não tinha ninguém para fazer. Então eu era o cara que também metia a mão para fazer isso. E isso me rendeu, em algum momento, assim, alguns trabalhos, profissionalmente falando. Legal. E, assim, Deus vai tomando conta da nossa vida e vai abrindo portas, né? Às vezes a gente não entende muito quando a porta é aberta, mas aí depois de um tempo a gente entende que... Essa porta era para mim, né? Exatamente. Foi Deus que estava me abençoando. E hoje você lidera o ministério lá na sua igreja. Sim. Você é da Tenda do Leão? Isso. Que é a igreja do Júlio, né? Isso, o Projeto Vida Nova em Campo Grande, né? Que a gente chama carinhosamente de Tenda do Leão. Nós somos pastoreados lá pelo nosso pastor Marcos Salles. Pô, maneiro. Mais uma vez fazer o convite, pastor Marcos Salles. Queremos o senhor aqui. Vem, pastor. Vamos aqui cantar os melhores do 4x1. Eu canto aqui com você. Por favor, tá? Convite feito. Pô, legal, que maneiro. E como é ministrar? Você é líder do louvor de lá? Ou Isso, eu lidero o louvor como ministro de adoração. Sim. E hoje eu estou o líder do ministério da igreja. Começou lá o culto, você que abre lá também? Não necessariamente, mas você também faz. Isso aí. O ministro que está na escala do dia, né? Quem está liderando o louvor, é que faz a abertura do culto ali, chama a igreja, tá, ora, e faz a ministração dos louvores. E agora também acumulando aí essa função um pouco mais administrativa, né? De liderança. E Deus tem abençoado, estamos, né, liderando com a graça do Senhor. Que legal. E como é que é ser liderado pelo pastor Marcos Salles? Ele é gente boa? Olha, rapaz. Que você deve ouvir muito isso, né? As pessoas devem perguntar. Sim. Ó, para te falar a verdade, inicialmente, eu morava na Baixada Fluminense, me mudei para a Zona Oeste, em Campo Grande. E se tinha uma igreja que eu disse para mim que eu não iria, era para o Projeto Vida Nova. É mesmo, velho? Porque eu imaginava que qualquer decisão minha de ir para lá seria motivada pela admiração que eu tenho
pelo cantor, pelo ministro, pelo músico Marcos Salles. E eu sempre entendi que esse não pode ser o motivo pelo qual eu escolho estar numa igreja, alguém, né? congregar numa igreja por causa de alguém, por causa de um pastor, por causa de uma celebridade. Só que o tempo foi passando e eu fui a outras igrejas. E o primeiro dia que eu fui lá, eu entendi que não era porque era o Marcos Salles. E, assim, houve um certo consenso junto com a minha esposa. E, então, a gente está lá, né? Desde 2020, né? Foi quando chegamos lá. E a experiência de lidar com ele é muito positiva. Eu tenho, assim, outros amigos, né? Que vão para igrejas onde o pastor é uma celebridade, é alguém conhecido, é alguém com toda essa experiência na música, e às vezes a relação é um pouco complicada. E eu confesso para você que com ele, muito tranquilo. Eu até digo, geralmente para as pessoas, que ele interfere menos no ministério do que as pessoas podem imaginar. Né? Ele entende, assim, ele é o pastor e, claro, ele tem alguma interferência em algum momento. Ele é o pastor da igreja, mas ele deixa, assim, uma certa liberdade para quem está liderando. Quem liderou a gente nessa função de líder do ministério foi o pastor Sandro, só para você ter ideia. O pastor da música não era o pastor Marcos, era o pastor Sandro Duval, que agora está pastoreando o Projeto Vida Nova lá em Santa Cruz. Então, mas lidar com ele é muito legal. Ele é um cara que sempre está disposto a trocar experiências. A maneira como ele conduz essa liderança é muito tranquila, muito respeitosa. É legal quando a gente tem essa liberdade, né, para você poder ali desenvolver o teu ministério de uma forma leve, né? Mas sem perder o respeito. É o que eu falo aqui, né? Eu sou uma celebridade, então se você quer ir para minha igreja por causa de mim, não vá. Se você quer vir aqui para o programa por causa de mim, não venha, tá bom? Eu sei que eu sou famoso, tá? Só que não. Ô, Rômulo, tem algum projeto que você está começando aí para lançar? Tem novidade vindo por aí? Tem algo que você pode falar aqui pra gente? Então, 2026 é um ano que a gente tem bastante coisa aí, assim, no forno já. Opa! Né? Tem uma canção prontinha para lançar, a gente está viabilizando a produção do vídeo, né? Do vídeo dessa música, é um vídeo muito, muito singular. Legal. Quando sair, vocês vão entender o que eu chamo de singular. Porque é uma canção, de todas as canções que eu compus, essa é a canção mais significativa para minha pessoa, né? É uma música que o título dela é Contigo Estar, e ela fala exatamente sobre a história de alguém que se distanciou de Deus, e que, como na história do filho pródigo, o pai está sempre à espera de uma atitude, de um primeiro passo. Né? E quando a gente dá esse primeiro passo, quando a gente se humilha, quando a gente volta, ele está sempre esperando, né? E essa canção fala sobre isso. Então, sem dúvida nenhuma, de todas as canções que eu já lancei, que eu já compus, é a canção mais significativa para mim. E vai ser lançada agora, no início de 2026. Então, em breve, novidades, né? Fiquem ligadinhos aí nas redes sociais do Rômulo. Inclusive, vou pedir, Rômulo, para você deixar rede social, onde a galera pode encontrar aí suas canções, YouTube. Fique à vontade, manda pra gente. Sim, então vamos lá, ó. Você me encontra nas redes sociais, @Rômulo Riso. Lembrando que esse riso, né, é com Z. O pessoal escreve com S. Exatamente, é com Z. Era com 2 Zs, a família tinha 2 Zs, mas um foi abolido aí em algum momento. Riso com 1 Z, @Rômulo Riso. Nas redes sociais. No YouTube você também pode pesquisar Rômulo Riso, vai encontrar lá o meu canal, dá uma força, se inscreve lá, gente, tem muito conteúdo bacana lá, além das músicas, coisas falando sobre o ministério da música, né, na igreja, e com certeza 2026 vem aí com muito mais conteúdo, então vem com a gente aí e acompanha a gente, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua também. Perfeito. Rômulo Riso, aqui diretamente do Nossa Night. Rômulo, foi um prazer, obrigado. Prazer é meu. Pela sua presença. Vou deixar aqui as portas abertas. Volte, tá? Quando tiver novidades, pra gente falar aqui. Tá bom. Tá bom? Um grande abraço. Sim, eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Valeu, meu querido. E você de casa, obrigado pela sua companhia, pela sua participação. E eu te espero aqui na quinta-feira, às 21 horas, aqui no canal CJC e também no nosso canal do YouTube, no CJC Oficial. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, tchau.
Oh.